Queria falar um pouquinho, o que eles querem, na verdade, né? Falar sobre algumas lições de algumas mulheres da Bíblia. Vou meditar aqui um pouquinho sobre algumas mulheres que são destaques nas Escrituras, né? Mulheres que nos chamam a atenção quando nós estamos lendo a palavra de Deus e que elas têm bastante lições, né? Tem muitas lições para nos ensinar. Eu quero ler com você rapidinho o que está no livro de Provérbios, no capítulo de número 31, verso 10, amém? Você achou? Diga amém, fique à vontade. Vou ler aqui com você rapidinho, que diz assim, ó: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede a de finas joias. Amém? Apenas o verso 10, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. Amém, queridos? A primeira mulher que eu quero destacar aqui nessa palavra é Ana. E quando nós paramos para analisar algumas lições que nós podemos aprender com algumas mulheres da Bíblia, nós vamos ver, por exemplo, que apesar das suas fragilidades, a mulher ela é mais frágil que o homem. Mas a mulher, ela tem características que Deus deu especificamente para elas, que às vezes o homem ele não consegue desenvolver. O homem, quando ele está com uma dor de cabeça, ou ele bate o dedinho do pé, ele fala, eu preciso ir para a UTI. Ele já entra num desespero, né? E a mulher, ela suporta coisas muito mais difíceis. Essa é uma realidade. Às vezes a mulher, para ela dizer que ela quer ir para o médico, é porque o negócio está mesmo estreito, né? Então o homem é mais desesperador, né? Ele começa a ter uma dorzinha assim, amor, acho que eu vou morrer. Não, já vi isso. E quando vai tomar uma injeção, desmaia. Não, é sério, eu já vi homem desmaiando. Tonto que foi. Não, medo de uma injeção. E a mulher, né? Então, assim, nós vamos ver que a mulher tem o seu lado bem forte, né? Então, apesar da aparente fragilidade que a mulher tem, elas são muito mais fortes do que o homem em muitos momentos. E aí que eu entendo que eles se completam, né? Aí que o homem e a mulher vão se completar, porque as fragilidades do homem se encontram com as fortalezas que existem na mulher. Amém? Mas a Bíblia ela vai nos falar de mulheres, antes de falar de Ana, aqui só essa introdução, a Bíblia vai falar de mulheres que foram exemplo, mas também falar de mulheres que foram exemplos para não serem seguidos, mulheres de exemplo a serem seguidos e mulheres também com exemplos a não serem seguidos. Exatamente como os homens, né? A Bíblia fala dos homens, daqueles que temos exemplos para seguir dos homens, mas daqueles que nós devemos olhar e falar, não, esse exemplo aí eu não vou seguir. Então, por exemplo, uma situação muito interessante na vida de Ana, eu vou falar aqui, eu creio que vocês devem lembrar bem, né, da história de Ana. Ana, ela não podia ter filhos. E uma característica de Ana que eu quero trazer para você aqui, já destacando a vida de Ana, que a Ana era uma mulher de oração. Nós vamos perceber que a Bíblia ela realça muito esse destaque da mulher que ora, da mulher que persevera em oração. Eu sempre digo que nós homens temos esse sacerdócio. O problema muitas vezes dos homens é que pelo fato da sua esposa orar, ele quer se encostar. Isso não deve ser feito. Mas uma característica realmente fato inato de uma mulher, que elas são mulheres. A Ana foi uma mulher de oração, e as mulheres têm essa tendência para acreditar mais, de se empenhar mais na oração. Isso é incrível. Porque você pode ver, às vezes, numa família que está desestruturada, muitas vezes, uma família disfuncional, quando a mulher se converte, ela faz a diferença. Ela passa a ser uma mulher intercessora, né, quando a família é uma família que não conhecia Jesus, uma família que não conhecia o Senhor, a mulher se converteu, e ela passa ali a orar, a interceder, ela faz a diferença na sua família, na sua casa. Eu creio que ela tem um pouco mais de paciência, ela tem uma tendência, não estou dizendo que toda mulher é assim, e também nem todo homem é assim também, evidentemente. Mas a mulher tem uma característica muito interessante, que é essa, de orar e se entregar a Deus. Ela é muito mais quebrantada, a mulher, e isso agrada o coração do Senhor. Antes que nós homens fossem mais quebrantados. A gente aprende muitas vezes como homem, que o homem não deve chorar, né? Isso até acaba dificultando um pouco. Mas eu creio que quem chora, irmão, só chora quem é forte. Os fracos ficam duros. Eles são... eu creio por quê? Porque expressar o seu sentimento através das lágrimas não é fácil.
O homem já pensa assim, o que vão pensar de mim eu chorando, por exemplo. Mas a mulher não, ela é mais quebrantada, ela se entrega. E isso agrada o coração de Deus. Então Ana, ela estava ali, né? Uma mulher que clamava, uma mulher que acreditava, né? Que Deus poderia operar grandemente na sua vida, estava crendo, intercedendo. Chegou um momento que até o sacerdote achou que ela estava ali embriagada, né? Embriagada. Poxa, essa mulher aqui ela já só chorava, né? Isso agrada o coração de Deus. Então Ana sabia de um princípio importante, que aquilo que você está investindo, você vai colher de volta, né? Quem planta lágrimas vai colher o quê? Vitórias. Então, quando você chora, você se humilha, você realmente está descendo na presença de Deus. Diga, eu preciso aprender com Ana. Amém? Então a oração, ela continua sendo, então aqui destacando o exemplo de Ana, uma mulher de oração. Ela queria aquela conquista. Ela sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Ou dar um filho, não sei. Ou responder de uma outra forma, mas ela sabia que Deus iria o quê? Responder. Então é interessante que a mulher ela é mais perseverante. O homem é um pouco mais braçal, ele é mais ali digamos assim, ele quer logo resolver de forma já física as coisas. A mulher não, ela tem essa tendência a levar mais para o lado espiritual, acreditar numa solução vinda realmente do trono de Deus. E ela foi fazer isso, levar diante do Senhor, né? Então, muitas vezes o que nós precisamos na nossa caminhada, aprendendo com Ana, é justamente orar mais, né? Acreditar mais na oração, perseverar mais na oração. Nesses últimos dias, assim, esses tempos agora, eu aprendi uma lição com o Senhor. Eu creio que nós estamos sempre nesse aprendizado, né, de lições com o Senhor. E uma dessas lições que eu tenho aprendido com o Senhor é confiar. Eu digo para você que talvez em alguns momentos eu não confiava muito em algumas situações. Lá no íntimo eu tinha uma dúvida e o Espírito Santo me fez entender isso. E a partir de hoje eu passei a acreditar mais no meu Senhor. Então antes eu duvidava, será que vai acontecer mesmo? Mas será? Poxa, mas se não der certo? Então começava a vir aquela dúvida e hoje não. Eu falei assim, não, eu orei, eu falei, eu coloquei nas mãos do Senhor, como a pastora Terezinha falou, e agora eu vou descansar em Deus. Eu não quero me desesperar por situações, quero descansar no Senhor. Eu tenho aprendido. Isso tem me ajudado a tirar um pouco da minha ansiedade, né? Porque somos, né, pessoas ansiosas. Então eu tenho aprendido a confiar mais em oração. E a minha esposa sempre fala, moço, nós já oramos, colocamos, vamos esperar em Deus. Estamos confiando que Deus vai fazer o seu sobrenatural. Amém? Uma outra pessoa que eu quero destacar aqui, uma outra mulher, é a rainha Esté. Quem lembra da rainha Esté? A rainha Esté também levou para a oração algo, né? Uma situação muito difícil, uma causa quase que impossível, e ela nos ensina, a rainha Esté, alguns segredos para nós alcançarmos respostas de Deus, principalmente em situações assim que você olha e você vai dizer assim, isso aqui é impossível, só se Deus descer aqui na terra para fazer algo. E um dos segredos que a rainha Esté nos ajuda a entender e nos ensina é um jejum diferente, que é um jejum de 3 dias, irmãos. 3 dias sem comer e nem beber. E aí, você topa? Mas esse jejum move o céu, traz o céu para a terra. Ela jejuou 3 dias sem comer nem beber. Aí Deus mudou o decreto, aquele decreto de morte que existia contra o povo judeu, né, lá acho que na Pérsia, né, se não estou enganado, na Pérsia, foi mudado. E o Amã, né? O Amã ali acaba sendo enforcado. Aquilo que ele estava armando para acabar com o povo judeu ali, né? Mordecai vai falar para ela a trama que existia e ela 3 dias ela vai fazer um jejum e Deus trabalha no coração ali do rei de uma forma sobrenatural. Então é um jejum que ela nos ensina. Você quer ver? Eu conheci uma irmã aqui na igreja que fez esse jejum de 3 dias. Estava me contando que no primeiro dia ela pensou quase ela ia morrer. No primeiro dia. Ela falou que já no segundo ela falou que ela sentiu que ela foi tomada por Deus assim, e ela foi depois no segundo dia em diante até o terceiro mais fortalecida. É claro que a gente fica abatido, claro que nem todo mundo consegue fazer isso aqui, eu não estou dizendo que é para você fazer esse jejum, mas ela nos ensina esse jejum que moveu a mão de Deus. Talvez, não sei se você vai poder um dia fazer um de 3, mas aquilo que você conseguir, que você colocar diante do Senhor, eu tenho certeza, num propósito, o Senhor vai operar grandemente. Ela nos ensina a acreditar. Ela poderia muito bem
ela falou, nossa, não tem solução para isso aqui, eu preciso jejuar. Diga, eu preciso jejuar. Então a Esther nos ensina, a rainha Esther, que vale a pena pagar um preço de oração. Então, isso é um fato. Se eu quero realmente receber respostas do Senhor, eu preciso pagar preço de oração. Pagar preço, né, por uma causa, por uma situação. Seja bem sincero. Talvez você está vivendo uma situação hoje que você quer muito... você quer ver uma solução. Mas seja sincero, você está pagando um preço? Às vezes você não está pagando. E como que você vai achar a resposta? Como é que o teu marido vai se converter? Como é que o teu filho vai se converter? Como que você quer ver uma cura? Eu digo inclusive para mim, porque às vezes a gente ora, mas não quer pagar preço de oração. Querido, a gente tem que ser meio doido na oração mesmo. Louco por Jesus, né? Como diz o pastor Lucinho Barreto, né? Loucos por Jesus. Então, Senhor, eu vou fazer um propósito aqui, vou tirar isso, vou abrir mão disso, mas eu quero ver o Senhor operar. E aí, queridos, se nós não entrarmos nisso, nós entrarmos nesse propósito, nós não vamos ver a mão do Senhor, né? Então, a rainha Esther, se ela simplesmente ficasse desesperada, não fizesse assim nada em termos de oração, de uma consagração, de pagar um preço, talvez não tivesse os judeus para contar a história hoje. Porque ela foi alguém fundamental, porque através do povo que sobreviveu lá no cativeiro, né, do exílio, eles vão retornar para edificar a cidade e continuar a história do povo de Israel. Né? Nós vamos ver no decorrer dos nossos devocionais isso aí. Uma outra mulher que eu quero destacar aqui, que eu gosto muito dessa mulher aqui nas Escrituras, que é Abigail. Uma vez eu conheci um pastor que ele tinha colocado o nome da filha de Abigail, né? Diferente, né? Abigail. Nome bem interessante. E também uma personagem muito interessante nessa história bíblica, né? Que nós vamos ver lá no livro de Samuel, que ela era esposa de quem? De Nabal. E pensa num homem mau, até combina, né? Nabal, o homem mau. Era bruto, ignorante, estúpido, arrogante, prepotente, miserável, soberbo. O rei Davi foi pedir um suporte lá para ele lá. Quem é Davi? Desprezou, soberbo. Aí Davi, hoje eu mato esse cara. Ele foi para matar o Nabal. E o que ela entra ali? Ela entra como uma intercessora. Ela separou o mel, frutas, colocou nos animais e saiu levando, se prostrou diante do rei e falou, não, por favor, eu sei que meu marido não presta. Meio quase isso ela falou para Davi. Mas não mata ele, não. Aí Davi, por conta da tua intercessão, eu vou aliviar, não vou fazer esse mal. Só que Deus, ele é justo. E Nabal lá foi se embebedar lá e tal, curtiu. Daqui a pouco ele teve lá um infarto, acho que foi quase um infarto que Nabal teve e morreu. Então, nós vamos aprender sabedoria. Não é porque ela tinha um marido mau, digamos assim, que ela não agiu, digamos assim, com misericórdia. Isso que eu acho interessante na vida de Abigail. Depois ela vai se tornar, né, mulher de Davi, mais à frente, né? Então, o que nós vamos aprender com Abigail é ter sabedoria. E como nós temos aprendido muito no livro de Provérbios, que a sabedoria ela é muito importante para a nossa caminhada. E Salomão vai falar da sabedoria como algo prático, que no decorrer da minha vida, na minha caminhada, eu aplico uma sabedoria para me lidar com as situações. Né? Então, viver é uma arte. Viver tem que pegar a manha para viver, porque se a gente for igual o Nabal, a vida não vai dar muito certo. Onde a pessoa chega, pede um favor, é ignorante, é estúpido, é arrogante, prepotente, cara fechada, cara amarrada, bruto, dá coice no vento. Vocês conhecem alguns Nabais por aí? Ou é mera coincidência? Não, tem pessoas que são assim, impressionante. É impressionante, pessoas que dão coice no vento, é palavra atravessada, todo tempo aquela cara amarrada, você fica até com medo, né, de falar com a pessoa, porque você sabe que você vai pegar ali pegar um coice ali, né? Se botar uma ferradura no pé, vira um bicho de carga, né? Tão bruto que é, né? Misericórdia, diga misericórdia. E eu orei, eu falei, Senhor, ministra o espírito de Abigail sobre nós, né? Que nós precisamos desse espírito de sabedoria. Uma outra mulher que eu quero destacar aqui é Maria, né? Mãe de nosso Senhor, inclusive o irmão Andrade falou também no sábado, né? E Maria é interessante, né, irmãos? Porque, inclusive,
acho a principal personagem, né, que nós admiramos, porque olha a situação dela, né? Ela é grávida pelo Espírito Santo, aparece ali grávida. Agora, como é que explica essa situação? Ele já meio que noivo já de José, né, noivo de Maria, ela aparece grávida. O que é... Claro que até falei sábado, né, que Maria é um exemplo específico, né? Não vai a pessoa aparecer grávida e dizer, eu estou grávida do Espírito Santo. Não, isso não funciona, não foi o boto, não foi boto, não. Isso aí você sabe o que foi, né? Não precisa muito... Mas Maria ali, irmãos, ela foi o quê? No interior tem muitas histórias. Não, porque alguém pode... Irmão, tem uns abençoados aí para tudo. Eles pegam alguns exemplos, querem comparar o pé da letra. Não, a minha história é igual a isso aqui. Né? Teve um até eu falei que tem uma seita, né? Aqui, ela vive até lá em Benjamin Constant, que o fundador dessa seita disse que é Jesus Cristo encarnado. Né? Que é a igreja evangélica do Pacto da Nova Aliança, do Pacto Universal. Né? E o fundador disse que é Jesus Cristo encarnado, né? Não é um Henrique Cristo, não. Aquele é um outro aí que já disse que é a encarnação de Jesus Cristo. Então, surge... Não, mas está na Bíblia, eu sou a encarnação. Então, só o sangue, né? Mas aqui o fato é que Maria, ela foi gerada pelo... ela concebeu, né, pelo Espírito Santo. E... Então, assim, Deus enviou, né, os anjos para anunciar ele a José, e José, como homem de Deus ali, entende que existe algo do Senhor ali. Então, nós vamos aprender com Maria, que por ela ser uma jovem dedicada, empenhada, ela foi agraciada. E isso é um presente que Deus concede à mulher. Quando a mulher ela é obediente, ela é dedicada, ela é uma mulher espiritual, ela é agraciada por Deus com algo que vai beneficiar todas as pessoas ao seu redor, a sua família. Eu creio, irmãos, que tem muitos homens que só são abençoados por causa da sua mulher. Eu tenho certeza disso. Tira a mulher para você ver. A vida dele vai lá pro zero. A mulher é muito importante na vida de um homem. Eu creio que muito do que nós somos é por conta da nossa esposa, né? Das mulheres, digo mulher no caso, não, também aqui já incluindo também a mãe, né? Aquelas mulheres são importantes na vida de um homem, como a esposa, a mãe, né? Ou aqueles que ainda não são casados, mas tem uma mulher que o orienta, o aconselha. Muito daquilo que o homem ele deve, né, a mulher que lhe aconselha. No caso, falando de mim agora, minha esposa é uma mulher muito fundamental na minha vida, mulher muito importante, amém? Me exorta, a gente conversa. E o homem, quando ele aprende também a ouvir a sua esposa, ele cresce muito. O problema é que nós somos muito o quê? Durões, né? O homem ele é muito durão. E a mulher, ela tem esse jeito, né, de conversar com o homem. E quando nós aprendemos assim a ouvir mais a nossa esposa, a nossa vida melhora. O homem só não anda legal se ele não quiser ouvir a mulher. Ele tem que ter humildade, né? Ele tem que ter essa consciência de que a mulher é essa peça fundamental para o nosso aprimoramento. O casamento, ele continua sendo uma ferramenta de Deus para o nosso, aperfeiçoamento. Quando a gente entra em matrimônio, aí que começa um processo de mudança muito grande. Às vezes a pessoa fala assim, por que casar? Resposta simples, porque você está num processo de aperfeiçoamento para ser uma pessoa melhor. Porque agora o negócio estreita ainda mais, porque agora você vai morar com uma pessoa e que não é a sua mãe e que ela também não vai ser a sua mãe. Vocês vão ser parceiros ali, né? Algumas esposas são quase mãe, né? E então assim, o homem vai aprendendo, né? Vai se moldando. Vai tendo humildade, porque o homem não quer muitas vezes ouvir a mulher, né, a esposa, mas é importante trocar. Isso também não quer dizer que sempre a mulher está certa, mas ela está quase sempre certa. Ela não está sempre certa, mas está quase sempre certa. Então, mas ela nosso cônjuge é importante para nós ouvirmos conselho, também trocar uma ideia. Então, principalmente em decisões, né? Então é importante o casal, eu aprendi uma coisa com a bispa, a gente procura tomar decisões juntos. Por exemplo, ela nunca toma uma decisão só por ela, e também eu tento não tomar decisões só por mim. A gente tenta conversar e tomar uma decisão, diga assim, juntos. Diga assim, eu preciso tomar também decisões
em conjunto. Amém? Por quê? Porque aí Deus abençoa. Aí o casal vai para frente. Agora, quando um começa a puxar para um lado, o outro começa a puxar para o outro, aí fica bem difícil o relacionamento. Diga, fica bem difícil o relacionamento. E eu vou concluir agora com uma mulher, que é a Maria, mas outra mulher, né? Mulher de Betânia, Maria de Betânia. Tem aquela também que lava os pés, né, do Senhor Jesus. Mas eu vou falar daquela, irmãos, que ela vai sentar ali e se humilhar nos pés do Senhor Jesus. Amém? E nós vamos ver que ela vai ser censurada, ela vai se derramar, né? Aliás, ela vai derramar o seu perfume precioso, um perfume precioso que ela tinha aos pés do Senhor, porque ela encontrou, irmãos, o verdadeiro caminho da felicidade. Para uma família é muito importante ter Jesus, mas não é só o Jesus da religião, mas um Jesus vivo, né? O Jesus que muda, que transforma. Aquela mulher foi aos pés do Senhor porque ela sabia que Jesus ele poderia mudar, né? Quando nós entendemos que a pessoa de Cristo, ela muda qualquer contexto em nossa vida, nós encontramos a felicidade. Com Jesus na nossa vida, nós aprendemos a ser pessoas melhores, refletir mais, ainda que a gente se estressa, às vezes a gente fica um pouco, perde um pouco, vai para a carne que não deveria ir, mas ainda que nós possamos ir, automaticamente Ele ministra o nosso coração e a gente já procura se corrigir, né? Porque Ele quer que nós sejamos como Ele é, santo. Ele está preparando um povo para morar com Ele, né? Então, nós vamos aprender com Maria de Betânia o amor e a adoração sincera. Jesus ama isso, né? Quem se dispõe a orar aos seus pés, se humilhar, querido, Ele ouve as nossas orações. Você precisa crer nisso. Não deixe a incredulidade tomar o seu coração, não deixe a dúvida tomar o seu coração. Nós aprendemos com Maria de Betânia isso. Uma mulher que realmente ela chora aos pés do Senhor. Então, esse é uma grande lição para nós nessa noite, essas mulheres. A Bíblia está recheada de mulheres que tiveram atitudes muito importantes que marcaram. Inclusive, essa mulher ela vai ficar marcada, ela fica imortalizada nos evangelhos. E Jesus falou, onde for pregado esse evangelho, vamos falar dessa mulher. Toda mulher que chora hoje, irmãos, é uma Maria de Betânia. É uma mulher que chora. Eu digo para você, ainda que nós, homens, sejamos sacerdotes, você tem uma grande missão dentro da sua família, que é interceder de coração. Não espere só também pelo seu marido, tome a frente também. Ore, se posicione. Ore pelo seu marido. Se seu marido não se posicionou, espere, ele vai se posicionar. Mas esteja na posição para você buscar a Deus. Seja a coluna da sua casa, sempre, né? E Deus tem um carinho, parece, pelas mulheres. Um carinho. Eu acho que é um pouco... a gente tem que aprender a ser mais sinceros, né, com as mulheres. Às vezes nós homens somos muito superficiais, né? Somos muito superficiais. Porque aquilo que o irmão Andrade colocou aqui no início é tremendo, né? Que Salomão nos ensina a ser atento, né? A atentar na esposa. A gente é muito rotineiro, a gente entra muito na rotina, né? E a gente precisa ressignificar o nosso relacionamento. E quando no começo, realmente a gente brinca, né? Quando no começo A gente assistiu um filme essa semana, muito interessante, Mother's Day, né? Mother's Day, né? Mães do dia, né? E tem uma cena lá bem interessante, isso aqui é um aprendizado, tá? Uma cena interessante que a mulher era separada, né? Tinha 2 filhos, e ela, vez outra, aí o marido casou com uma outra mulher mais nova, né? Uma mulher mais nova, tá. Aí, só que de vez em quando eles tinham que manter contato, né? Por conta dos filhos, né? E ela ficava indignada, né? Porque, poxa, me deixou com o filho e tudo mais, beleza. Ainda mais foi com uma menina mais nova, né? E aí tem uma cena engraçada que ela liga para saber como tá. Ele liga para ela, né? Para pedir autorização para viajar com os filhos. É porque eu tô indo para Paris. Aí ela... Desgramido. Quando eu era casada com ele, não me levava nem para jantar, vai para Paris. Aí o que eu vim refletir nisso? É que quando no começo, ele faz tudo, né? Mas quando vai entrando na rotina, o homem esquece. Aí eu fiquei também chateado, ó.
Deus pega esses homens, dá só um abraço, Pai. Né? Quando tem a oportunidade de fazer o melhor, mas aí quando você para para outra, quer fazer o que não fazia com aquela que... Ai, meu Deus, eu fico indignado, olha. Então volte, né? Tem os varões aí a honrar a esposa, a mulher, né? A sua companheira, a sua parceira. E nós aprendemos com essas mulheres, queridos, essas lições de oração, de amor, de perseverança, de adoração, de sabedoria, né? A mulher tem algo que se ela souber usar ao seu favor, ela vai ser muito positivo no seu relacionamento. O homem, ele não aceita ser contrariado, ele pode estar errado, ele não aceita. Mas a mulher, se ela souber ter o domínio da fala, ela consegue conquistar o seu marido. Se ela bater todo o tempo de frente, assim, no mesmo nível dele, nunca vai dar certo. Isso não quer dizer que ela não vai exortar ele. O que eu estou dizendo é que ela precisa ter sabedoria para usar a exortação. Como foi falado aqui, ficou muito estressado, esfria a cabeça, mas depois vai lá e chama, olha, isso aí que você fez não foi legal e tal, você precisa se corrigir. Irmãos, é a melhor lição que a mulher ela dá para um homem, né? E principalmente o seu cônjuge ali. Amém? Então, deixa essa palavra nesse dia tão especial, tão maravilhoso, que nós possamos lembrar realmente desses exemplos e sermos, no caso as mulheres, né, serem ainda mulheres cada vez mais virtuosas, e nós homens aprendermos com as mulheres, né? Aprender com o nosso cônjuge, porque elas têm lições maravilhosas para nos ensinar. Como eu disse, elas não estão sempre certas, mas estão quase sempre certas. Amém? Então, honre, né? Honre os varões aqui, honre sua esposa, faça o melhor. Até eu converso com os homens às vezes, né? Eu falo assim, pai, se tu separar, eu falo para alguns varões assim, se separar é o seguinte, tu vai querer fazer com a outra, tudo que, por isso que eu lembrei do filme, né? Tu vai querer fazer com a outra, tudo que tu não faz com a tua mulher, por que tu não faz com a tua esposa, né? Volta a fazer, né? Volta a fazer, volta a amar, volta a ser carinhoso, volta, né, a escrever cartas, volta a ser mais paciente, volta a ser aquele varão valoroso, né? Aquele homem romântico, né? Se for o caso, eu vou na lua pegar uma fatia de queijo da lua para você. Tem medo, não sobe nem 2 metros na escada, mas ele vai na lua. É um medo de subir. Amém? Diga assim, só o sangue. Só o sangue, né? Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Glória a Deus.